Pessoal, desculpa o trocadilho, mas não dá para não chorar por causa da Argentina. Mas o que me interessa aqui não é a minha opinião pessoal, de fato. A volta do kirchnerismo ao poder é um desastre para esse país irmão, nosso principal vizinho. Mas não interessa aqui se eu acho que é um desastre, se eu acho que é bonito, se eu acho que é feio. O que interessa é a gente olhar para frente e ver o que acontece. Vejam, qual é o ponto de partida do meu raciocínio? Em primeiro lugar, pessoal, todos nós já estaremos em outro mundo e a Argentina continuará do lado do Brasil. Todos nós estaremos em outra e a Argentina continuará sendo um importantíssimo, o mais importante país para o Brasil. Provavelmente estaremos mesmo em outra e a Argentina continuará sendo um importante parceiro comercial para o Brasil. Em outras palavras, independentemente de qual seja o regime político de cada um desses dois grandes países, os dois grandes países da América do Sul, eles estão condenados a se entender de alguma forma. Tem uma frase muito velha em relações internacionais que vale. É a seguinte: geografia é destino. É parte do nosso destino, Brasil, se entender de alguma forma com a Argentina. É no nosso interesse se entender da melhor forma possível. Goste a gente do que aconteceu lá ou deplore o que aconteceu por lá. Vejam bem, não dá para escapar de não chorar pela Argentina, porque se a Argentina vai mal, nós vamos mal também. Isto vale ao contrário, hein? E com esse resultado eleitoral, que na minha opinião, evidentemente, é um desastre, agora como foi um desastre também o governo do Macri, mas não é isso que conta, com esse episódio, os dois governos estão piorando uma situação que já é difícil. A provocação feita pela turma que foi eleita ou reeleita agora, estão voltando ao poder, os kirchnerismo, essa tendência do peronismo argentino, de pedir Lula livre, é obviamente uma provocação ao Bolsonaro, que caiu na provocação como se não tivesse outra coisa para fazer. O Bolsonaro vinha calibrando um pouquinho as declarações depois de ter se metido no processo eleitoral argentino, algo que eu vim aqui dizer, isto sempre cobra um preço, quando, independentemente de ser o Bolsonaro. Qualquer chefe de Estado de governo que se mete numa eleição de um país vizinho vai acabar pagando um preço. Se ganhou o amigo, tudo bem. E se não ganhou o amigo? E se não ganhou o amigo é que estabeleceu essa regra, digamos assim, na diplomacia internacional. Eu não se meto lá contigo, você não se mete aqui comigo. O que os dois lados vêm fazendo nessa, digamos, última fase das relações entre Brasil e Argentina é tornar uma situação difícil ainda pior. E a situação tem muito para piorar contra os nossos interesses. Vejam bem, os nossos interesses aqui nesse momento são que o acordo comercial com a União Europeia e com o Mercosul ande. Isso importa para a economia brasileira, isso importa para todos nós. Mas a conversa que está agora parando no ar é a conversa se a Argentina vai continuar dentro do bloco ou não vai continuar dentro do bloco. É muito mais difícil tirar um país do bloco do Mercosul do que pensa o próprio presidente brasileiro. Agora, nós estamos desperdiçando as energias nesse sentido e o objetivo nosso é outro. O que está acontecendo com governos direitistas, ou que se chamam direitistas, não importa, na América do Sul em geral? Vocês veem, o Chile, com uma série de manifestações de protesto gigantescas, nada visto na história desde a ditadura do Pinochet. A Colômbia, com graves problemas políticos agora nas eleições do último domingo. E a gente vê a Argentina devolvendo o comando do país exatamente ao grupo que provocou o maior default do sistema financeiro mundial e aparentemente vai para o segundo maior default do sistema financeiro internacional. Só que dessa vez aí talvez exista um raio de luz, não sei. Realmente não sei. Eu não tenho bola de cristal, não sei o que a Cristina Kirchner quer, quem vai mandar de fato, o poste dela vai obedecer. Eu não sei o que ela pensa em fazer com esta salvação que o Fundo Monetário Internacional assinou com o antecessor dela, o derrotado Macri. Foi o maior crédito da história do Fundo Monetário Internacional, acima de 50 bilhões de dólares, amarrado numa série de condições. Se essas condições serão respeitadas, portanto, se haverá uma camisa de força do ponto de vista da responsabilidade, é difícil associar responsabilidade fiscal com governos peronistas. Vamos ver se com o FMI no cangote
eles terão um pouco mais de responsabilidade fiscal. Mas voltando para o ponto do meu raciocínio, que é o seguinte: o que estão acontecendo com esses governos? Se a gente olhar com calma, a gente vai ver que todos os governos sul-americanos passaram, não vou nem falar da Venezuela, que essa é uma história particular, todos os governos sul-americanos passaram por dificuldades severas nos últimos meses e continuarão passando. Eu tenho caracterizado isso como o ciclo da frustração, o ciclo do descontentamento. Não importa muito quem está lá, se diz de esquerda, se diz de direita. Óbvio que os governos de esquerda recente tornaram piores os problemas de desigualdade e de irresponsabilidade fiscal. Irresponsabilidade fiscal sempre desaba nas costas dos pobres. Mas, pessoal de esquerda acha que dinheiro dá em árvore, que o governo gastar à vontade, de alguma forma ele vai corrigir ou vai fazer algum tipo de justiça histórica. Mas isso é outra conversa, isso é para discutir em meios acadêmicos. Voltando de novo ao ponto. O que existe muito claro na percepção das populações nesses países é uma enorme impaciência com a demora em que se dá a tentativa de trazer essas economias, portanto, a tentativa de recuperar a capacidade de geração de prosperidade e renda dessas economias em padrões que sirvam de competição com as outras regiões do mundo. Se vocês olharem os últimos dados publicados, por exemplo, pela revista The Economist a respeito da América do Sul, nos últimos 20, 25 anos, é a região do globo que menos cresceu, comparado até, desculpe, não quero ofender ninguém, comparado até a África, para nem falar da Ásia ou da Europa, com economias maduras que crescem devagar. É difícil a gente achar que uma situação que as pessoas subjetivamente percebem como sendo de mudanças vagarosas, de dificuldades que não se desfazem, de demora em chegar lá o que é? Ficar mais rico, ter um padrão de vida melhor, que tudo isso, quando acontece, é efêmero, queima, como aconteceu, por exemplo, no Brasil no governo PT, a gente gastou o que não tinha, agora estamos diante de um buraco, a gente tem que resolver isso. Agora, o ter que resolver isso é o problema para qualquer governo sul-americano hoje, não importa se esse governo se chama de direita ou se ele mesmo se chama de esquerda. Eles herdam, em primeiro lugar, um desastre econômico, herdam uma situação que já é de desigualdade e concentração, herdam uma situação de Estado inchado, herdam uma situação de baixa produtividade, é essencial ter esse conceito na cabeça, e tem sistemas políticos razoavelmente empatados, paralisados, nos quais é difícil fazer as coisas se moverem na velocidade que as pessoas esperam. Nós estamos tratando de expectativas, pessoal. Política é o reino da expectativa, é o reino da emoção, é o reino da coisa subjetiva. E os sentimentos subjetivos nesses países é que as coisas estão andando devagar. Este, na minha opinião, é o principal ponto a ser observado por parte do próprio governo brasileiro quando considera o que está acontecendo em algumas das principais economias ao nosso redor. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.